Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Gostaria de começar nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a comunicação, tá? Comunicação é o processo que envolve troca de informações entre interlocutores usando signos e regras semióticas para se completar. A ação básica de transmitir e receber outra mensagem de volta configura um processo social primário possibilitado pela linguagem, como nós já vimos visto em outras aulas, né, gente? Por meio da linguagem, é possível interagir com outros indivíduos, bem como alterar o discurso conforme o texto. Observe que ao longo do dia é possível que estejamos envolvidos em diferentes tipos de situações, cada uma exigindo um comportamento linguístico adequado. O resultado é o surgimento dos tipos de gêneros textuais. São situações nas quais o falante ou o escritor baseia a construção de determinado discurso, visando atender de forma efetiva o contexto no qual está inserido. Então, a cada situação, a cada contexto no qual nos inserimos, nós temos que usar um tipo de linguagem. E daí surgem os gêneros textuais e os tipos textuais, tá? Nós começaremos, gente, hoje pelos gêneros textuais, que são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida, tá? Os gêneros textuais apresentam maior diversidade e exercem funções sociais específicas. Ademais, são passíveis de modificações ao longo do tempo, mesmo que preservando características preponderantes, tá? Quer um exemplo, gente? A carta. Até pouco tempo, era um dos principais meios de comunicação escrita à distância. E hoje, nós utilizamos a carta? Não, ela mudou com o tempo. Hoje a gente usa e-mail, a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, né? Tudo isso faz parte de um gênero textual. Ele vai variando de acordo com a nossa comunicação, tá bom? Os gêneros textuais se adequam ao uso que se faz dele, adequam-se principalmente ao objetivo do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem e ao contexto em que se realiza. Por isso, falei lá no início com vocês sobre comunicação, tá? Porque numa comunicação nós temos um emissor, que é quem está falando, e temos um receptor, que é quem está ouvindo. E dependendo do contexto em que nós estamos, eu vou usar um tipo de texto. Eu vou usar um gênero textual diferente para cada contexto, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, gente, de gêneros textuais. São inúmeros, são diversos gêneros textuais. Na verdade, pessoal, tudo que a gente escreve faz parte de um gênero textual. Até a lista de compra que às vezes sua mãe ou alguém da sua casa faz na hora de fazer compra, que ela bota assim arroz, feijão, macarrão. Essa lista de compra faz parte de um gênero textual, tá? A bula do remédio que você compra ou que seus pais compram para vocês quando vocês estão doentes, fazem parte, tudo isso faz parte de um gênero textual, tá? Eu trouxe aqui, ó, o conto. Contos são de origem popular, estrutura, situação inicial, conflito, enredo, tendência, a magia e desfecho. Conto é um gênero textual. Lenda, mistura entre o real e o fantástico. Carta, é uma forma de comunicação, tem remetente e tem destinatário. A fábula, criadas pela tradição oral, são curtas, os personagens são animais e tem sempre uma moral. A biografia, refaz o trajeto de vida de um indivíduo, pode ser em forma de lista ou de parágrafo. E o bilhete serve para deixar um recado, um pedido, uma informação. Até o bilhete que você escreve na hora da aula, que é errado, né? Que você escreve para o seu amigo ou para sua amiga, o bilhete é um gênero textual, tá, gente? Então, tudo que vocês escrevem, dependendo do contexto, dependendo da situação em que está inserido, é um gênero textual. Por que, professora? Vocês devem estar se perguntando. Por que depende do contexto? Porque se você tem que escrever algo para o seu professor, você vai escrever um texto, você pode mandar um e-mail, mas para o seu amigo, você vai escrever um bilhete, uma carta,
né? Então depende do contexto, tá? Agora aqui, gente, nós vamos ver agora os tipos de gêneros textuais. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo, tá? Então, os tipos textuais configuram-se como modelos fixos e abrangentes que objetivam a distinção e definição da estrutura, bem como aspectos linguísticos de narração, dissertação, descrição e explicação. Os tipos textuais, pessoal, apresentam estrutura definida e número limitado de possibilidades, tá? Então, existem poucos tipos textuais, mas existem inúmeros gêneros que pertencem a esses tipos, como nós já vimos lá no início, tá? Quais são os tipos textuais? São esses 5 aqui: narração, argumentação, exposição, injunção e descrição, tá? São esses aqui os tipos textuais existentes. E existem aqui os gêneros textuais que fazem parte desses tipos textuais, Da narração, quais são os gêneros? Conto, fábula, lenda, mito, biografia, romance, novela, piada, crônica, notícia, relato. Quais são os gêneros que pertencem ao tipo argumentação? Editorial, carta de leitor, assembleia, debate, resenha. Estão vendo? Ensaio, texto de opinião, tudo isso faz parte da argumentação. Da exposição, artigo científico, seminário, palestra, verbete, reportagem, resumo, fichamento. Da injunção, o manual de instruções, a receita de bolo, regulamento, regras de jogo, receita médica. E da descrição, o laudo, guia de viagem, perfil em comunidade virtual, relatório, texto publicitário. Então, gente, vocês podem ver quantos gêneros textuais nós temos. É por isso que existem os tipos textuais, para separá-los, tá? Então, existem inúmeros gêneros pertencentes a um tipo textual, tá bom? O tipo narrativo, gente, que é aqui o primeiro, a narração, os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração, ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, tá? A descrição, que é o último aqui que nós vimos, os textos descritivos se ocupam em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor ou do emissor, que é quem está falando, tá? Por exemplo, gente, o guia de viagem. Se eu estou fazendo um guia de viagem, eu tenho que descrever a minha viagem, tá? Eu fui a Londres, visitei vários lugares. Aí, na minha descrição, eu vou botar os pontos turísticos, que eram lindos, maravilhosos, mas teve um que eu não gostei, achei estranho. Por isso, na descrição, nós usamos muitos adjetivos para caracterizar aquilo que a gente está escrevendo, tá bom? E na narração, como a gente viu, é a mesma coisa que contar uma história, tá? Todos aqui no conto, na fábula, na lenda, nós estamos contando uma história. E essa estrutura se dá como? Pela apresentação, que é a parte inicial, o desenvolvimento, que é o desenrolar do texto, o clímax, que é aquela parte super importante, é aquela parte em que aparece o problema na história. E o desfecho é quando aparece a resolução do problema, tá bom? Continuando agora aqui, nós vamos para a argumentação, tá? Os textos argumentativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, que é a apresentação,
a antítese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Então, pessoal, a argumentação, todo texto argumentativo, ele tem que ser um texto de opinião. Eu tenho que expor meus argumentos nesse texto, tá bom? Ele tem por função, gente, expor uma ideia ou assunto e expor um argumento sobre aquele assunto, tá? Por isso que nele nós temos o editorial, a assembleia, a redação pedida também, gente, no Enem. Normalmente é um texto argumentativo, tá? Em que você vai expor uma ideia, expor seu argumento também. Vamos agora para exposição, o tipo textual exposição. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Os textos expositivos, gente, não são nada mais, nada menos que uma exposição de uma ideia. Somente expor. Olha, gente, atenção para a diferença entre argumentar e expor, tá? Argumentar, você vai trazer uma opinião. Expor, você somente vai mostrar a sua ideia, somente vai expor. Sem argumentos, sem opiniões, tá? Por exemplo, o seminário. O seminário, uma palestra, você vai somente expor, tá bom? E a injunção, gente. O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, ou o emissor, objetiva orientar e persuadir o interlocutor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Então, o texto, a injunção, que são os textos injuntivos, eles são textos instrucionais. Eles passam uma ordem, uma instrução. Por isso, eles usam os verbos no imperativo, que são aqueles verbos que indicam ordem. Coloque, ponha, faça, tá bom? Por exemplo, o manual de instruções. No seu manual de instruções do seu celular, quando você compra, ali tá explicando o que você tem que fazer, o que cada botão faz, tá? Tá te dando instruções, tá bom? A receita médica, regras de um jogo, tá bom, pessoal? Estão entendendo até agora? Aqui, gente, eu trouxe um quadro com as diferenças entre os tipos textuais e os gêneros textuais. Porque, apesar de serem bastante diferentes, eu fico com um pouco de receio de vocês acabarem confundindo os dois. Então, por esse quadro, eu acho que dá para vocês perceberem a diferença entre os dois, tá? Vamos acompanhar a leitura aqui, ó. Tipos textuais. São sequências textuais que se organizam de modo específico. Narração, contar uma ação que envolve personagens de tempo e espaço, argumentação, exposição, descrição e injunção. Tudo que a gente leu aqui agora, que eu expliquei para vocês, só que aqui já está bem explicadinho, ó. Argumentação, persuadir através da exposição e análise sobre um determinado assunto, afirmando, defendendo ou não. Exposição, revelar, explicar, apresentar. Descrição, traçar, retratar, detalhar. Injunção, pedir, ordenar, estabelecer o contato direto com o interlocutor, enumerar, explicar. Agora, os gêneros textuais. São os textos orais ou escritos com certas características específicas, mais ou menos estáveis. São ações sociais tipificadas, ou seja, a materialização da utilização da linguagem, carta, e-mail, redação, bilhete, fotografia, tabela, gráfico, esquema, mapa, desenho, anatômico, monografia, tese. Os textos são materializados em situações comunicativas, recorrentes encontradas na vida diária. Tá bom, pessoal? Então, aqui está bem resumido, bem explicadinho a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Aqui, gente, eu trouxe um texto, nós vamos ler. E enquanto a gente lê, você vai pensando aqui, qual é o gênero textual e qual é o tipo textual desse texto que a gente vai ler, tá? O burro, a raposa e o leão. O burro e a raposa acordaram proteger-se mutuamente e foram juntos para a floresta em busca de comida. Mal tinham começado a caminhada quando encontraram o leão. Perante este perigo, a raposa aproximou-se do leão e propôs-lhe: se me poupares, ajudo-te a caçares o burro sem grande esforço. O leão aceitou a troca. Satisfeita, a raposa voltou para junto do burro e tranquilizou: não tenhas receio, porque o leão prometeu que não nos fará mal. O burro acreditou no que ela disse e continuou a pastar despreocupadamente. Mas
e pouco, a raposa conduziu para a beira de uma ravina e provocou a sua queda. Vendo que o burro já não podia fugir-lhe, o leão atirou-se à raposa e comeu-a. Moral da história: não confie nos teus inimigos, tá? Então, esse texto aqui, gente, que a gente acabou de ler, ele tá contando uma história, então já sabemos que é uma narração, tá? E tem uma moral da história. Então, se é um texto, já sabemos que é do tipo textual narrativo, porque ele está contando uma história. Agora, qual o gênero textual? Fábula, porque além de narrar, ele tem uma moral da história no final. Os personagens são animais também. Então, nós temos aqui gênero textual fábula e tipo textual narrativo, tá? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, que tenham compreendido essa aula sobre gêneros textuais, tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, ok? Até a próxima, pessoal!